Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Os Cadernos Negros surgiram em 1978 para a publicação da produção literária de um conjunto de autores e autoras de poesia e contos que, naqueles dias, encontrava o mercado literário pouco aberto para suas criações. A série foi e é organizada, até hoje, por um grupo literário localizado em São Paulo, o Quilomboje. Aqueles eram anos de renovação e, sobretudo, fortalecimento dos movimentos negros, uma época em que a black music, o carnaval, a cultura e o comportamento, não somente brasileiro, como em todo o mundo, se inspiravam em letras, ritmos, palavras de ordem, estética e política vindos da negritude. Essa experiência não somente marcou uma época, como trouxe repercussões nas décadas seguintes. Autores e autoras que continuaram a produzir, ideias de arte e poesia que passaram por gerações. A cena literária atual, em grande medida, é tributária desses cadernos negros, nascidos há quase meio século. Temos na conversa de hoje o poeta que é um dos idealizadores dos Cadernos Negros, o Cuti, cujo nome completo é Luiz Silva. Nascido em Ourinhos, interior paulista, tem uma formação em letras que passa pela USP e Unicamp. No mestrado, estudou Cruz e Souza. No doutorado, voltou a Cruz e Souza e incluiu também Lima Barreto. Cuti tem uma produção vasta e bastante ativa, publicou dezenas de livros de poesia, contos, ensaios, também atua como dramaturgo e há uma incursão no campo da literatura infanto-juvenil. Acaba de sair de sua autoria a antologia poética Ritmo Humanegrítico, pela Companhia das Letras, com poemas já publicados e outros inéditos em livro. Ao seu lado na conversa temos a poeta, tradutora e editora Fernanda Bastos, nascida em Porto Alegre e hoje vivendo em São Paulo. A sua formação também passa pelas letras e o jornalismo. Como poeta, cito dois dos livros dela, Dessa Cor e Selfie Purpurina. Tem traduzido Vozes Negras de Língua Inglesa e, em 2018, fundou uma editora que tem como foco a autoria negra. Se chama Figura de Linguagem, ao lado do seu companheiro, escritor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo. Recentemente foi uma das curadoras da Festa Literária Internacional de Paraty, nas edições de 2022 e 2023. É mestre em comunicação pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a sua pesquisa girou em torno do caso Marielle Franco como acontecimento público e a interface das teorias sobre racismo e antirracismo e feminismo negro. Cuti, essa história você vai contar pra gente. Como é que surgiram os Cadernos Negros? Os cadernos, eles surgem em um ambiente e em uma época muito efervescente. O ambiente é o SECAM, Centro de Cultura e Arte Negra, situado na Rua Maria José, no bairro do Bexiga. E a época é 1978. Estamos em plena ditadura militar. Nesse momento, a sociedade brasileira atravessa uma série de contradições, não é? Porque o governo militar, assim como ele flexibiliza, né, algumas questões próprias da ditadura, ao mesmo tempo ele também recrudesce algumas outras premissas. É como a gente tem, por exemplo, greves no ABC, não é? Que são reprimidas violentamente. E nós vamos ter também
aquela coisa da anistia que começa ali também, né? Então você vai tendo essa luta pela abertura política e o governo militar tentando se manter, concedendo aqui e recrudescendo ali. Enfim, é uma época de muito medo e, ao mesmo tempo, de muito entusiasmo, não é? Pelo que a gente vê no horizonte, que seria o fim do regime ditatorial. Nós, do movimento negro, também estamos buscando caminhos, né? E as entidades negras, na década de 70, elas começam a ter um dinamismo muito grande, e inclusive com muitos encontros entre os grupos, né? Os grupos negros de vários lugares do Brasil. E no estado de São Paulo, a gente começa a ter uma articulação, não é? Eu sou de Santos. Em 73 eu vim para São Paulo. Mas em Santos nós tínhamos uma entidade, né? Uma associação cultural negra. E essa associação, em 1976, nós fizemos lá a publicação de uma antologia da poesia negra. Mas o que era essa antologia? Era um pequeno volume, mimeógrafo a álcool, e que continha poemas de autores negros, de poetas negros do exterior, da negritude, poetas dos Estados Unidos e uns poucos brasileiros, não é? Bom, isso circulou entre os grupos e tal, fizemos aí uma edição, acho que de 100 exemplares, alguma coisa assim, circulou e ela ficou como que um chamamento para que a gente fizesse algo melhor. No ano seguinte, 1977, Hamilton Cardoso, que era um jornalista e um dos militantes mais conhecidos do movimento negro, ele faz então uma outra publicação chamada Negrice 1. Essa Negrice 1 já foi no mimeógrafo a tinta, né? Portanto, a gente deu um passo do álcool para a tinta. Mas, infelizmente, eram folhas juntas, né? Grampeadas. Então, não tinha nem o caráter de volume. Mas tinha uma novidade, que ali a gente já tinha uma mistura da produção de poetas conhecidos e poetas não conhecidos, né? Então, aí começam a publicar textos, eu e outros parceiros, Jamu, juntamente com Oswaldo de Camargo, que já tinha livros publicados, Eduardo de Oliveira também, que já tinha livros publicados, enfim. A Negrice 1, ela teve essa novidade, né, de colocar os mais jovens com os mais velhos já publicando juntos. Bem, em 78, o SECAM está muito ativo, né? Realmente era um centro da onde surgiram várias iniciativas exitosas. Lá nós tínhamos o Jor Negro, que era um jornal que nasceu também, que teve um antecedente, que foi o Árvore das Palavras, né? O Jor Negro já era um jornal impresso, tipo jornal mesmo, né? E o Árvore das Palavras não, era um jornal mimeografado, xerocado, alguma coisa assim. E ali no entorno do jornal surgiam pessoas que escreviam, né? E de repente a gente começa a descobrir os poetas, né? Então, eu que havia inclusive atuado no Jor Negro, o nome Jor Negro fui eu que dei, etc., com protesto de alguns companheiros, etc., eu comecei a perceber que nós tínhamos ali uma possibilidade de dar continuidade ao Negrice do Hamilton.
E aí, conversando com o Hugo Ferreira, que era um advogado que frequentava lá o SECAM também, nós decidimos jogar a ideia. Né? Vamos fazer uma antologia? Vamos. Bem, inicialmente o Hugo já queria fazer uma editora, etc., não tinha condições de fazer, mas aí eu lancei a ideia para os poetas ali presentes, né? Aí a turma se entusiasmou e foi aí que nasce o Cadernos Negros. Né? Cadernos Negros, o nome foi dado pelo Hugo Ferreira, né? Ele tinha na ideia dele os cadernos da Carolina Maria de Jesus. Então ele falou, não, vamos chamar de cadernos. Para mim, a ideia de cadernos caiu muito bem, porque caderno é coisa de escola, é onde você rabisca, você arranca a página, etc. E era isso que eu pretendia. Ou seja, teríamos liberdade plena de publicar o que a gente quisesse, sem censura, sem conselho editorial. Bem, fizemos a primeira edição, um dos diretores do SECAM, o Isidório Teles, me encaminhou para a gráfica, me lembro do nome do gráfico, Jari Fernandes, era tipografia, não é? Cada letra era um tipinho de chumbo. Não é preciso dizer porque a juventude hoje não tem essa ideia. Né? Como que vocês reuniram recursos para publicar? Então, os recursos, até hoje, desde o Cadernos Negros número 1 até o Cadernos 45, é do próprio bolso dos autores. Isso também marcou uma certa independência nossa. Né? Então, de início, eu recolhia textos, recolhia dinheiro e ia para a gráfica e fazia o livro. No primeiro, a gente já anuncia o segundo, que é de contos, né? E continua da mesma maneira. Né? E até hoje, passaram-se 45 anos e nós estamos fazendo Cadernos Negros dessa maneira. Lógico, tivemos várias mudanças, né? Hoje tem conselho editorial, etc., enfim. Né? Mas a forma de independência e de liberdade continua presente. Os lançamentos se tornaram disputados com animação, com repercussão. Conta como é que era esse grande momento do volume chegar da gráfica e fazer uma festinha. Bem, o Cadernos Negros número 1, ele ficou pronto no dia em que eu viajei para o FECONESUR. Essas coisas, o gráfico foi me levar lá na estação do trem, na estação Júlio Prestes, e eu embarquei... Que evento é esse? Eu embarquei junto com o grupo do Ismael Ivo, né, que era um grupo de bailarinos, que ia se apresentar no FECONESUR, Festival Comunitário Negro Zumbi. O que é o FECONESUR? O FECONESUR nós criamos a partir de uma entidade que existia no SECAM, chamada Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São Paulo. A ideia era fazer uma festa anual, no mês de novembro, em cidades do interior, e depois que ela ganhasse volume, a gente trazer essa grande festa para São Paulo. Né? Então, o primeiro foi em Araraquara, onde nós então lançamos o volume Cadernos Negros número 1, volume de bolso. Eu levei o pacote desses pequenos livros para lá e nós fizemos uma festa. Ou seja, lá já era uma festa, então o Cadernos Negros já é batizado numa festa. Festival Comunitário Negro Zumbi, em novembro de 1978. Depois, ele teve um segundo lançamento, que foi na Livraria Teixeira, em 1979, em janeiro ou fevereiro, né? Que foi no centro de São Paulo. Né? Aí a gente já tem registros fotográficos, etc. E a cada ano vocês organizavam um volume de poesia e de contos, sempre alternando
poesia e contos. Como é que foi a repercussão junto aos autores e autoras? Vocês começaram a receber originais? Como é que é esse contato e essa descoberta de novas vozes? Então, isso sempre bastante complexo, né? Porque muitos autores imaginavam, né, que mandariam o texto e receberiam direitos autorais. Não havia essa condição, né? Era necessário realmente explicar que se tratava de um trabalho coletivo e cooperativo, né? Mas nós tivemos, assim, uma procura, né, muito grande, muita gente com texto engavetado, né? Então, do Cadernos Negros número 1 para o 3, você vai ter assim uma dimensão, um número de autores que se elevou rapidamente, né? Depois nós teremos assim picos, não é? Teremos redução, enfim, ao longo do tempo ele veio sofrendo essa oscilação, também dependendo da situação econômica do país, né? E nós hoje saímos de 56 páginas do Caderno Negros número 1, hoje já chegamos a 400 páginas, né? E já chegamos a 33 autores, 50 e poucos autores. No mesmo volume. No mesmo volume. Incrível. E um detalhe, com um aumento significativo, a partir de um determinado momento, do número de autoras, não é? Até 2015, as autoras poucas vezes tinham ultrapassado o número de autores. Mas a partir de 2015 teve uma espécie de um boom, assim, de mulheres publicando, entende? Então, de 2015 até agora, né, no Cadernos Negros 45, quase sempre as mulheres são em maioria. Parece que tivemos apenas um Cadernos Negros que deu empate. Mas depois disso, de 2015 para cá, nós tivemos a presença feminina muito acentuada. E eu gosto de frisar isso porque no texto literário você vai perceber uma mudança, né? Você vai perceber que o universo feminino traz outras experiências, né? Coloca outro jeito de manejar a palavra, né? E que eu acho que foi assim um ganho espetacular para o Cadernos Negros. Então eu acho o Cadernos Negros uma experiência bastante inovadora para a época, não é? E que também teve a sua, e tem, não é, a sua repercussão no tempo. Kut, a Geni ganhou o Jabuti, não foi isso? Sim, a Geni ganhou o Jabuti por conta dessa presença dela, né, e do seu texto também, que foi publicado como Leite do Peito em 1988 e depois relançado com o título A Cor da Ternura em 1989. É quando ela ganha, então, o Jabuti e o Adolph Eisen. Teve um encontro aqui em São Paulo de literatura e ela foi convidada. E foi, assim, um encanto, né? Porque ela trouxe aquela coisa do interior, aquele jeito de falar, aquela simplicidade, e encantou todo mundo, né? Fernanda, você nasce uma década depois, né, disso tudo que o Kut está contando. Como é que foi para a tua geração? E fazendo um giro aqui geográfico, lá em Porto Alegre, receber notícias dessa produção literária que problematiza, né, a questão racial e traz uma série de novas expressões, né, literárias.
Eu posso dizer que eu sou fruto do leite do peito, né? Que nasci em 88 e queria reforçar aqui a minha alegria de estar contigo, Josélia, de estar também com o CUT, né? Que esse farol, né? Para tantas gerações, incluindo a minha. E para a gente, acho que há uma oportunidade de pensar esse trabalho e esse acúmulo de trabalho, né? Dos Cadernos Negros para um ganho que a gente tem, que é de tecnologia, né? Então, a gente sabe que o meio editorial, ele é muito custoso, né? Ele exige um financiamento muito alto. É interessante que, inclusive, a gente já vinha, né, ouvindo sobre isso, a dificuldade de financiar a produção. E conforme a gente vai tendo a tecnologia avançando, há mais possibilidade de você conseguir ter uma produção, né? Você poder fazer um livro para além, né, dessas encadernações que a gente convencionou de chamar de marginais, né, ou que poetas que trabalham muito com plaquete, com outras, né, usine, outras formas de publicação, mas pensando mais numa ideia de livro, né, um volume mais tradicional, é algo que é custoso. Então, acho que a nossa geração tem esse ganho, que é poder buscar as gráficas com mais liberdade, poder estabelecer redes com outros lugares do mundo, né? A figura de linguagem, quando nasce em 2018, acho que o grande trabalho que a gente conseguiu levar para o nosso estado, né, que é o Rio Grande do Sul, onde a gente falava naquele momento, foi justamente articular essas publicações de fora do Rio Grande do Sul e de fora do Brasil, né? Isso chamava muita atenção, porque era, de certa forma, uma maneira da gente se conectar com uma ideia de um Atlântico Negro, né? A gente pensar que outras autorias, uma vez que a gente já tinha o desenvolvimento de editoras negras, né? Que a gente sabia já que havia esse trabalho consolidado de editoras negras no país, a gente queria também ter um lugar de produção no Rio Grande do Sul, né? Para marcar que nós também tínhamos editoras negras no Rio Grande do Sul e na região sul, que a gente sabe que no Brasil é um espaço que gosta de se ver como um espaço branco, então a gente sabia que ia fazer também uma espécie assim de uma contranarrativa ao que se espera, num espaço que tem um mercado editorial forte, que tem autores, né, de relevância, autoras de relevância, que tem uma feira, né, pujante, que é reconhecido por isso, mas a gente achava que ainda a questão racial não era pautada, né? Então, quando a gente começou a trabalhar a figura de linguagem, a própria menção a uma ideia de editora negra causava já um incômodo, né? Então, eu ouvi de colegas, editores, principalmente não tanto por esse lugar da autoria, né? Mas pelo lugar de se afirmar como alguém que diz se um texto tem que sair ou não. Um pouco nessas complexidades que CUT trazia, né? Essa discussão sobre o lugar do editor e da editora. E, então, foi muito comum naquele momento ouvir, né, dos pares, mas por que vocês vão fazer uma editora? Vocês estão querendo dizer que nós somos racistas? Né? E aí a gente mencionava que a gente tinha esse desejo de também poder incidir sobre o mercado editorial e poder ter a sua própria casa, né? Quando a gente está falando de editoras, dificilmente uma pessoa vai ser questionada por que ela está abrindo uma editora, né? É algo que é muito característico também de uma visão que vai enquadrar o que aquele autor, aquela autora, o que aquele profissional do texto pode ou não fazer no mercado editorial. E ainda hoje, no Brasil, a gente percebe que há uma dificuldade de adentrar em alguns espaços para muito além da autoria. E a edição, então, nos interessava. E a gente se valeu muito desse acúmulo que nós tínhamos, né, desse histórico, e também dessa tradição que era muito forte do nosso estado, mas pensando como que a gente poderia incidir contribuindo para os dois campos, né? Para o campo do mercado editorial, que para nós naquele momento e naquele espaço era excessivamente branco ou pouco negro, e para uma história de casas editoriais negras que podia ser um pouquinho também gaúcha e tudo mais. Uhum. E a pesquisa de autores e autoras, o cenário que vocês encontram 40 anos depois, né, dos Cadernos Negros, já tem mais gente produzindo? Como é que foi essa pesquisa? Nossa, é totalmente diferente, né? Aí é bacana porque o Luiz Maurício Azevedo é um pesquisador, né? É um sujeito que
vem analisando, né, na universidade, a produção negra no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né, onde a gente tem uma ocupação que é, de uma certa forma, assim, até modelar e exitosa, porque vai nos conduzindo para movimentos literários e também para um lugar de afirmação, né? Então, você tem bibliotecas voltadas para a literatura negra, você tem nas livrarias, não há vergonha em, olha, aqui tem literatura negra, os autores, né, fazem disputas públicas sobre de que forma que deve ser esse espaço. E aqui a gente ainda está vivendo um momento que parece que eles viveram há alguns anos, né? Então, ele já vinha fazendo esse espelhamento para pensar o que a gente podia avançar em termos de mercado, né? Para que o mercado, e aí aqui eu não estou entrando tanto no mérito do que a nossa população negra vem fazendo há muitos anos, mas como o mercado recebe isso e muitas vezes como ele fecha as portas para o que está acontecendo, né? Outro papo. Então, ele já tinha esse olhar e esse estudo como que comparativo, né, de como era cada um dos mercados, porque também trabalhou lá, também publicou lá, então sabia mais ou menos como funcionava. E aí a gente notava, né, que era importante para a gente pensar o que a gente poderia contribuir. Nesse meio tempo, a gente percebeu uma mudança muito grande no mercado. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, olhando não só o que a minha geração recebeu nos anos 2000 e muita coisa, mas a mudança no tratamento que os autores e as autoras negras e as próprias editoras que tiveram os seus catálogos aí expostos, né, os eventos também, as pessoas denunciando, né, quando tinha eventos e, por exemplo, tinha lá só poetas brancos, né, participando, ou não negros participando de um evento, os festivais tendo que se repensar em que lugar que ficavam os negros, se cabia num país que a gente sabe que tem uma população negra, que é a maioria, você ter as pessoas em mesas específicas, né, numa espécie assim de um gueto. Então, acho que a gente começou a editora num momento específico e a conjuntura foi mudando e hoje a gente percebe que é diferente a forma como os autores e as autoras querem ser tratados. Eles já disputam mais os espaços e eles já percebem que você ser de uma editora independente, com uma figura de linguagem, é diferente de você ser de uma grande editora. É uma trajetória específica. Então, há autores e autoras negras que já estão interessados nesse caminho já de estar numa grande editora, passar por um determinado circuito, algo que talvez há anos atrás fosse algo que não fosse tão vislumbrado, né? O interesse era, não, eu quero publicar o meu livro, isso já vai ser algo que vai fazer toda a diferença na minha vida. Talvez hoje já seja algo que não interesse tanto como interessaria, pelo menos para algumas pessoas, né? Quero perguntar para vocês dois, começando com o Cuti, sobre esse novo perfil de leitores que nós temos. Talvez a gente possa pensar, como a Fernanda diz, que o mercado hoje está diferente, porque temos também mais leitores e leitoras em busca de livros que não estavam ainda presentes no mercado. Então, a sua geração, ela começa algo que hoje está acontecendo, né? Mas teve aí talvez um intervalo, né, de maior dificuldade, Cuti. E hoje a gente tem muito mais leitores e leitoras. Vamos pensar que decorrência talvez da política de cotas e mais mestrandos e doutorandos, né, afrodescendentes, desejando leituras e autores, enfim, que não eram encontrados, inclusive não eram traduzidos. Como que você vê essa mudança de leitor e leitora também? Eu creio que existe uma coisa que é preciso dizer. Um editor, ele não é apenas alguém interessado em ganhar dinheiro vendendo livro. Um editor é alguém que tem uma concepção de mundo e ele quer exatamente que essa concepção de mundo seja veiculada através das obras que ele publica. Para se ter uma ideia, o meu livro chamado Batuque de Tucaia, eu ofereci para o Enio Silveira
da Civilização Brasileira, que publicava todo o pessoal de esquerda. E eu recebi a cartinha de volta dizendo: não vou publicar seu livro, porque, embora você não diga, o seu livro é racista contra os brancos. Então, repara, a concepção da questão racial desse grande editor impediu que meu livro fosse publicado. Então, ou seja, o editor não é alguém ideologicamente isento no âmbito da cultura. Ele é alguém compromissado com uma visão de mundo. Então, o que acontece quando a gente começa o movimento coletivo de publicação? A gente começa a dinamizar publicações autorais e também começam a surgir as editoras negras. E a Mas Edições, onde eu publiquei a maior parte dos meus livros, de Minas Gerais, foi uma das pioneiras, né? Depois nós tivemos Ebó aqui em São Paulo, e tivemos outras também em Minas e outros lugares. Ou seja, no momento que essas editoras começam a entrar no mercado com a nossa produção, então começa a haver um maior interesse, porque elas começam a competir, começam a entrar em editais, a vender para escolas, etc. Ou seja, começa a haver uma pressão também do ponto de vista precisamente editorial. Hoje a gente tem a Malê, né, que publica vários autores, inclusive não apenas brasileiros, e temos outras, né, que estão surgindo. Figura de linguagem. Pois é. Então você começa a ter o quê? Pessoas que estão competindo no mercado. Daí, então, você abre o universo, né? Agora, nós, dos Cadernos Negros, criamos leitores onde não havia nenhum. Percebe? E isto é a demonstração de que a população negra foi, e ainda é, de certa maneira, impedida de adentrar o mundo da literatura e o mundo da cultura em geral. Eu me lembro que lá em Porto Alegre foi montada pelo grupo Caixa Preta uma peça minha chamada Transegum. E depois da apresentação me veio um senhor, acho que com a idade que eu tenho hoje, 70 e pouco, a 80, e disse para mim o seguinte: olha, eu queria parabenizar você, porque eu nunca tinha vindo ao teatro. E eu só vim porque eu percebi que era coisa nossa. Ou seja, esse perceber que é coisa nossa, quer dizer, demonstra que as pessoas no cinema, no teatro, quantas vezes eu fui a cinema, fui a teatro e não me vi. Não me vi no palco, não me vi na tela. É isso. Quando a população começa a perceber que a produção artística responde aos seus anseios, às suas necessidades subjetivas, ela adere. E é isso que eu acho que falta. Por outro lado, questão racial, todos vivenciam. Negros, brancos, enfim, orientais, todos vivenciam a questão racial. E a questão racial, na literatura brasileira, até um determinado momento, foi muito pouco trabalhada. Foi deixada debaixo do tapete. Então, essas transformações, elas têm a ver com isso, né, da dinâmica que os escritores, próprios escritores, começaram a provocar, e também tem a ver com o movimento negro, né, que foi abrindo caminhos, né? A gente sabe que foi super importante a movimentação em Porto Alegre da revista Tição, para que a gente transformasse, né, sobretudo na figura do grande poeta Oliveira Silveira, transformasse as comemorações
da população negra tirasse do dia 13 de maio e levássemos para o 20 de novembro. Isso foi uma mudança fundamental. Este ano nós tivemos o primeiro feriado nacional. Bem ou mal, queira ou não queira, alguma coisa muda na mente das pessoas. É um momento de reflexão sobre o racismo brasileiro. Então, eu acho que tudo isso traz uma maior adesão ao texto literário de autoria negra. Fernanda, a gente pode pensar num novo leitor, numa nova leitora? Não sei se um novo leitor, mas os horizontes do leitor e da leitora acho que mudaram bastante, influenciados assim por movimentos, né, de dentro para fora, de fora para dentro do país. Também eu acho que a gente não pode desconsiderar as discussões sobre racismo, né, que nesses últimos anos, pensando em ocupação, por exemplo, de várias feministas negras, né, como a Djamila Ribeiro, textos de Lélia Gonzalez, que passaram a ser apropriados e revitalizados à luz dos nossos dias, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar que as pessoas se perceberam mais uma vez no seu lugar de racismo e tiveram que responder às cobranças. Eu acho que isso força que o leitor, que a leitora, que aquele brasileiro, que aquela brasileira que não se via, talvez, como racista, perceba que, nossa, por que eu não leio autores negros? Por que essas histórias não fazem parte da minha vida, né? Porque eu estou aqui, né, num evento e não tem pessoas negras aqui, por que a gente publica tal narrativa e outra não? O juízo de valor, acho que a gente precisa considerar um papel importante que pessoas, inclusive como o CUT, tem na universidade, né, que é um espaço de formação também desses professores e professoras que vão formar leitores e leitoras. Então, há essas figuras que têm atuado nas universidades, formando professores e professoras que chegam com um texto, por exemplo, da Geni Guimarães, que vai falar lá, né, sobre o mito da Princesa Isabel, por exemplo, né, que vão levar esses temas para a sala de aula e que vão despertar nesses leitores e nessas leitoras uma discussão importante também, que, infelizmente, eu sempre me vejo portadora da necessidade de falar sobre isso, mas que é válida, né? E que continua sendo importante, porque é uma disputa que é para falar sobre o racismo na formação de leitura também, quando aparece, por exemplo, na obra de Monteiro Lobato, né? Quando a gente tematiza isso, quando a gente se coloca em confronto com uma tradição de silenciamento dessas violências na primeira infância, né? Que a gente diz e que a gente deveria proteger, mas nesse tema há sempre, né, até hoje há, né, você vai olhar lá, às vezes, concursos das universidades, está lá esse tópico sobre o autor, sem que seja tematizado esse ponto que é relevante sobre a obra dele, né, já que a gente está falando aqui de obras para a infância, e também que isso vai levar a compras, né, grandes compras pelo governo dessa obra. Então, acho que todo esse caldeirão de informações que também agora, com as redes sociais, né, com a internet, elas são consumidas de uma forma mais rápida e muitas vezes conseguem se disseminar com mais facilidade. A gente consegue fazer essas redes também de organização política para que essas cobranças tenham mais resultado, né? E aí as pessoas, quando fazem um evento que daqui a pouco ninguém ia ficar sabendo, ou só quem estivesse lá, a gente tem uma foto, a gente tem um tweet, e isso se torna um problema para a instituição, que passa a ter que responder por isso, né? E eu acho que é importante a gente pensar também que esses professores e essas professoras estão dando novas dimensões e podendo formar leitores que olham com mais criticidade para esse recebimento, né, dessas recomendações e de como é que está a estante dele ou a biblioteca do bairro dele, né? Essa criança negra, o que é que ela está lendo, o que isso pode causar nela, né? Cuti, vamos entrar agora numa parte mais pessoal de sua formação como leitor, como poeta. Você estudou o Cruz de Souza e o Lima Barreto. Eu queria te perguntar sobre tuas leituras de criança, de juventude, e como que
a sua voz autoral vai se construindo a partir dessas leituras. Josélia, eu entendo que a sua pergunta ela é importante, mas ela tem um viés acadêmico. E eu explico. O viés acadêmico é o seguinte: um autor tem influência de outros autores. Só que um autor tem influência de pessoas que não são autoras, mas que trabalham com literatura. Eu digo isso por quê? Porque a minha influência de infância foi da literatura oral. Minha avó, minha mãe, minha irmã mais velha foram, e a minha irmã ainda é, excelentes narradoras. Portanto, eu bebo daí, sabe? Eu aprendo a fabular a partir daí. Quando minha avó contava histórias, ela às vezes no ápice, ela parava. Começava a fumar, soltar fumaça, e a história não se desenvolvia. Criar suspense. Pois é, entende? Quer dizer, suspense, ou seja, havia uma técnica. Né? A literatura oral, ela tem técnicas, sabe? De dar voz aos personagens, entendeu? De fazer silêncio, trabalhar com silêncio, de elevar a voz, né? De baixar a voz, enfim. Então, essa é a minha primeira fonte. Depois venho, lógico, né? Começo a escrever por volta dos 16 anos, e aí na escola eu estou estudando os românticos, e aí eu vou chegar a Castro Alves, né? Que é a grande revelação da questão racial. Né? Questão racial que está lá em plena escravidão. Uhum. Nos livros de escola, já você como estudante na escola? Sim, como estudante e também como o curioso que já vai para a biblioteca atrás dos livros. Né? Enfim, os românticos, já por essa época eu estou lendo os românticos. Né? E encontro Castro Alves, que foi uma revelação. E para mim, aos 16, dos 16 aos 17, eu já estou também atuando em entidade negra. Eu atuava numa entidade chamada Itamaraty, lá em Santos. Era uma associação negra, uma espécie de um clube, né? Mas não era apenas clube. Lá se conversava, se debatia, tínhamos palestras sobre a questão racial. E ali eu encontro o meu grande amigo Luiz Alberto Gonçalves, né, que foi um grande professor da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande intelectual. E Luiz, nessa época, ele me deu obras completas do Cruz de Souza. Aí, então, foi uma outra revelação fabulosa. Aí, as possibilidades estéticas de Cruz de Souza são imensas, né? Tanto é que eu fui estudá-lo e ver o quanto ele foi injustiçado. O maior simbolista brasileiro ainda é muito pouco estudado. E aí você vai vendo, ao longo da pesquisa, você vai notando o quanto o racismo atua na crítica literária. O quanto que essa crítica ela é eivada de racismo. Por isso, a desqualificação de autores como Cruz de Souza, Luiz Gama, Lima Barreto, Maria Firmina e tantos outros. Por quê? Assim como o editor não é isento de ideologia, o crítico muito menos. A Fernanda se referiu aos professores, não é, que hoje estão trabalhando com nossos textos. Eles estão fazendo a grande diferença. Eu já tive a alegria de uma professora baiana me mandar os alunos vestidos com uma camiseta com um verso meu, sabe, estampado na camiseta. Ou seja, são pessoas que estão fazendo a diferença, estão levando a nossa literatura para ser estudada, para ser pensada, para ser analisada em sala de aula. E isso, realmente, eu acho que em termos de amplitude, né, do conhecimento que a gente aporta, eu acho que faz uma diferença para essa nova fase de Brasil se descobrir Brasil. Fernanda, a tua formação como leitora, eu aproveito e já te pergunto sobre você, tradutora, e o feminismo negro, que é algo que você trabalha na tua formação também.
Eu tenho essa formação também bem tradicional, né? Passo por essas leituras e aí, na minha geração, não tem como escapar no bom sentido, né? De Turma da Mônica, então, ler Gibi, Ziraldo, né? E depois, é muito interessante o Kut citar essa coisa da biblioteca, né? Que eu acho que passa por uma experiência de leitor e de leitora, né? Esses espaços, que também é um tema, acho que para a gente pensar, né? E aí é um dado que também a gente pode pensar como referência, assim, de militância negra, também de feminismo negro, né? Se nós estamos sempre na parcela mais pobre da população brasileira, é aquela que vai ter menos acesso à educação de qualidade, vai ter, então, portanto, menos acesso às bibliotecas, né? Então, que potência ainda está aí para ser descoberta, né, de mais e mais leitores, se nós tivermos bibliotecas equipadas adequadamente nas escolas, que as pessoas tenham acesso, né, que esse aluno e essa aluna, a gente possa sair desse lugar ainda de estar vivenciando o racismo como um lugar que vai destruir, né, a sua autoestima, inclusive de leitor, de leitora, né, de pessoa leitora, para acessar a biblioteca, para ter esse lugar também, né, de ter algum espaço para ler o livro, né? Eu lembro que há alguns anos saiu uma pesquisa mostrando, né? Eu já tive, em algumas ocasiões, de dar aulas para alunos que me diziam que não tinham espaço para ler. Eles não tinham um lugar silencioso para fazer a leitura, assim. E se estavam em casa, às vezes a leitura criava já uma situação ruim com a família, porque você está ocupando aí o espaço na mesa para outra pessoa comer, ou está atrapalhando a rotina. Então, assim, a gente precisa pensar também de que forma a gente vai eliminando esses leitores no meio do caminho, né, no Brasil. Mas voltando para a minha formação, né, se dá muito nas bibliotecas, então passa bem pela literatura brasileira também, né, Clarice, Machado. Eu sempre gostei muito de poesia, então eu lia Fernando Pessoa, Drummond, Adélia Prado. Eu lembro que eu gostava muito dos textos que vinham nos livros didáticos. Aí depois dali eu buscava o livro, né, o poema que eu mais gostava, eu buscava o livro na biblioteca e assim fui formando, né, e aí depois, mais para adolescência, início da fase adulta, eu comecei a ter esse acesso mais aos textos de militância. Então, a tradução sempre apareceu para mim. Eu lembro que a Audre Lorde, por exemplo, os primeiros textos que eu li da Audre Lorde foram textos que aparecia ali, né, a assinatura da militante que tinha traduzido esses textos. E, de uma certa forma, aquilo me leva também para o desejo de estudar tradução, de ser tradutora, porque eu percebi ali também esse lugar que era de você ser disruptiva e de você poder dar acesso para outras pessoas a um pensamento que, pela questão, né, da língua, você não teria acesso, né? E que é um crime, né? Você não permitir que alguém tenha acesso a um pensamento. E a tradução é justamente isso, né? Você dá uma possibilidade de você acessar uma cultura, acessar uma conversa, um diálogo, um pensamento sobre um autor e uma autora que você não teria. Então, o meu encantamento se dá nessas leituras do feminismo negro, que eu lembro que nessa época eram muito... Lélia Gonzalez também, né? A gente tinha esses textos que a gente ia trocando depois veio o boom, né? Que começou a ter essas publicações saindo pelas editoras, mas eu lembro que era algo muito assim na tradução de guerrilha. Aí você tinha às vezes um texto que estava incompleto, ou você queria o livro e aí não sabia como ter acesso, né? E então é bacana também perceber o quanto a gente pôde avançar, e hoje já tem, né? Às vezes a obra dessas autoras chegando de forma assim muito volumosa aqui no Brasil, né? E aí isso dá mais acesso a esse pensamento que precisa ser iluminado, né? Eu gostaria de colocar uma questão nisso da tradução, que é o viés racista também para a política de tradução. Repare bem, um livro importantíssimo da negritude, que foi a Antologia da Poesia Negra e Malgache, de língua francesa, não foi traduzido até hoje. Agora, o prefácio do Sartre, Orfeu Negro, foi traduzido e foi editado no Brasil. Por que a antologia não foi? De que ano é essa antologia?
é de 1940. Perfeito. Então, reparem bem, quer dizer, os textos do movimento da negritude, escritores do Haiti, o Aimé Césaire, por exemplo, que teve a sua obra tão importante para a negritude, não é? Foi traduzido agora. O Cahiers d'un retour au pays natal foi traduzido como Diário de um Retorno ao País Natal pela professora Lilian Pestre de Almeida, editado pela EDUSP em 2012. Eu lembro isso para mostrar o quanto nós, no Brasil, não recebemos uma literatura produzida por autores e autoras negras fora do Brasil, por conta do que a Fernanda fala da tradução. Aqui mesmo na América Latina, nós temos vários autores e autoras que não foram traduzidos. Então existe aí algo, não é? Eu me lembro de uma professora africana que ela dizia o seguinte: as publicações da literatura de língua portuguesa, elas chegam ao Brasil passando primeiro por Portugal. E nessa passagem são escolhidos os lusos, ela dizia. Ou seja, é mais fácil você encontrar um autor branco africano do que um autor negro africano. De língua portuguesa da África. Sim, dizer. De língua portuguesa da África. Uhum. Ou seja, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, chegam primeiro aqui no Brasil os autores brancos. Os negros vão chegando aos poucos. Por quê? Porque há uma política aí. Passa-se primeiro por Portugal. Entende? Quer dizer, e eu percebi isso quando eu fazia a minha graduação na USP. Eu fui estudar a literatura angolana. E eu percebi isso, sabe? A dificuldade de achar o texto, sabe? Tinha ali alguma coisa que a autoria negra africana chegava muito pouco. Chegava mais a autoria branca africana. Ou seja, até aí. Agora imagine as traduções. Excelentes autoras, excelentes autores africanos quase não chegam ainda. E é muito importante que autores negros brasileiros leiam autores negros de outros países, sabe? É uma revelação para a gente quando a gente lê esses autores. É uma revelação do quanto a gente tem em comum, sabe? Toda a crise, por exemplo, da tradição e modernidade que existe em África, está aqui com a gente, sabe? Está aqui, são coisas muito comuns. A experiência do racismo no mundo, não é? Está aqui com a gente. Então, é isso que eu queria acrescentar sobre a questão da tradução. Me fala um pouco das traduções, desse momento de traduzir e de encontrar também essa voz como tradutora. É interessante porque eu tenho traduzido mais poesia, né? E isso acho que muda também um pouco a minha produção poética, né? Eu vejo já muitos ecos do diálogo que eu tentei fazer, né? Com a dicção da June Jordan, por exemplo, no Self Purpurina, né? Muito diferente, talvez, das influências que estão mais claras no Dessa Cor, com a poesia brasileira, né? Com o diálogo com a própria Conceição Evaristo, com o Drummond, né? Ali é já uma tentativa de uma costura com algo que especificamente, né? Nessa autora que eu tive a alegria de traduzir, que é também uma das minhas autoras preferidas, assim, né? Que é essa ideia de você olhar para a sua comunidade, que é o que eu queria fazer no Self Purpurina, olhar para a sua comunidade, olhar para como ela arquiteta a sua própria dinâmica de vida, no caso ali o carnaval, né? Então, eu acho que quando a gente
vai fazer uma tradução de poesia, é sempre um risco grande que se corre, né, de você tentar imprimir a sua voz de poeta. E eu sempre busco me apagar um pouco e tentar mimetizar ali aquela figura, né? No caso, por exemplo, as missões eu acho que sempre foram boas para mim nesse caso, porque diante de Julie Jordan, de Bell Hooks, de Alice Walker, é óbvio que eu ia assumir, né? E tá tudo bem, que bom que seja assim, né? Então, foi desafiador, porque são autoras que representam para mim, assim, um panteão, assim, de autoras que são referência de produção e de também atuação no campo literário, né? São todas autoras que também são ensaístas, que também incidiram sobre a sociedade para além, né, das artes, fizeram uma espécie de ativismo. Então, você acaba também olhando para essa produção poética, buscando um pouco desses ecos dessa atuação pública dessas autoras. Mas envolve ler muito, né? Ler muito as autoras, buscar as ferramentas para cada um dos livros, porque a poesia tem isso também, né? Você tem momentos de uma poeta, de outro. No caso dessas 3 autoras, eu tinha ali a produção de momentos diferentes delas, né? E da Junie Jordan, uma coletânea que passava desde o primeiro livro dela até o último, antes do, né, que vai ser lançado aí, encerrando, né, a trajetória longa dela da poesia. Então, tinha que pegar desde o início da produção dessa poeta até o amadurecimento dela, né? E uma espécie, assim, de despedida, porque ela ficou doente, e aí ela escreve, por exemplo, sobre o câncer de mama que a afetou, né? Então, ali, para mim, foi um momento importante de poder também ir costurando essa experiência de você começar a poesia e vislumbrar um amadurecimento que eu, como poeta, ainda não vivi, né? E como tradutora, eu tentei alcançar. E eu acho que a tradução também é um espaço no Brasil, né, de disputa, em que, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, né? Eu sei que outras colegas também reivindicam esse espaço de a gente garantir, né, que haja também postos e também uma valorização desses trabalhos das tradutoras negras, né? Porque muitas vezes a gente nem vai traduzir a Virginia Woolf nem a Junie Jordan. Então, a gente vai ficar sem nada, né? Então, a gente precisa pensar, né, nessas escolhas de tradução, de que forma essa produção possa ser valorizada, sem que a gente esteja falando aqui de interditar, né? Então, só negro pode traduzir outros negros, como eu já vi várias vezes. Não é disso que a gente está falando, mas de impedir que você construa um currículo em cima de um privilégio branco e depois justifique que esse currículo construído em cima de um privilégio branco justifique que toda uma população fique de fora dos trabalhos, inclusive daquelas pessoas que teriam mais afinidade cultural com aquele texto, uma vez que a gente sabe que com outras populações que não a população negra, essa afinidade, ela, em geral, é respeitada e conta como uma característica importante para você conseguir aquele trabalho. Então, você se refere a descendentes de uma determinada língua, que depois se tornam tradutores dessa língua. Ou pessoas que tenham um trabalho já de produção acadêmica, ou que tenham um trabalho de produção de textos sobre aqueles autores e aquelas autoras, que já vem fazendo um trabalho de disseminação daqueles autores e daquelas autoras, seja na universidade, né? É óbvio que quando a gente fala isso, a gente está dizendo que a gente não está dizendo aqui que as pessoas têm que contratar quem a gente acha que tem que contratar, mas tem que olhar e dizer, poxa, quantos tradutores negros eu tenho? Eu dou as mesmas oportunidades para os tradutores e as tradutoras negras? Por que eu muitas vezes considero que um autor negro tem que ser traduzido por tal pessoa e não por outra, né? Será que eu penso da mesma forma, né? Eu já vi traduções, por exemplo, que suprimiam o texto, né? Você tinha um texto, por exemplo, do Harlem Renaissance, que fazia, dentro do texto, você tinha uma menção a uma canção, né? Aquilo dizia algo sobre o texto. E aí havia uma supressão, por exemplo, dessa canção, sem uma justificativa. Quem leu aquela versão não leu com aquele texto incluso. Então, por que foi feito isso? Não houve acesso àqueles direitos, né? Quando o tradutor recebeu, ele
sabia que tinha aquela canção ali que foi suprimida, ele achou ok, não. Como é que está o comprometimento com essa literatura negra que se afirma orgulhosamente negra e que tem uma produção que tem que ter o mesmo respeito do que as outras? Então, são vários pontos de complexidade que a gente tem que pensar quando a gente fala de um grupo, né, de tradução negra, de pessoas que estão tentando mapear como é que se dão essas traduções também, e a forma como o mercado hoje fala muito facilmente sobre o espaço que tem a autoria, mas não fala tanto sobre os outros lugares do tipo tradução, edição, ocupando também esse espaço em lugares de prestígio e tudo mais. Cuti, e o ritmo humanegrítico? Eu acho interessantes as invenções de palavras e os jogos com palavras que eu acho que atravessa a tua produção, desde o momento que você cria o Jornegro. Depois Quilomboje. Quilomboje também foi ideia sua? Conta como é que é essa investigação aí de palavras. Na realidade, eu acho que está ancorado isso na minha insatisfação com os recursos da língua portuguesa que eu aprendi. Eu acredito que a língua, ela é também uma prisão, porque ela é cristalizada. E quando você começa a aprender a língua, você percebe que a sua subjetividade está limitada por ela. Certas coisas não existem palavras para dizer. Quantas vezes as pessoas ficam naquilo, eu não sei como dizer isso. Às vezes é isso mesmo, não existe palavra para você dizer aquilo. Porque a língua te foi imposta. Agora, o teu sentimento é livre. As experiências subjetivas são livres. E nem sempre você encontra abrigo na língua, né? Ou seja, a gente tem uma possibilidade de mundividência na língua, mas você também tem os limites. Então, eu acho que o neologismo é uma saída, sabe? É uma das, né? Lógico que a linguagem poética, com as suas construções, com metáforas, etc., você consegue também driblar esse aprisionamento da língua, né? Então é isso, eu gosto muito de criar neologismos, e tive um amigo também que a gente trocou muito isso, que foi o Arnaldo Xavier, um escritor assim extremamente desconcertante e que tinha no neologismo praticamente a base do seu trabalho poético. Então é isso, e eu acredito também que a minha vida literária com os autores também foi muito importante nesse sentido. E digo isso porque nós, nessa aventura de Cadernos Negros, chegamos num determinado momento a produzir textos juntos. Textos coletivos. Textos coletivos. Eu quero perguntar para você, como é que vocês fizeram? Vocês sentaram juntos, cada um mandou um trecho, cada um lia o trecho do outro, e como é que foi essa invenção coletiva? Então, foi uma mistura, não é? Isso foi oral e foi escrito também. E nós, de alguns autores, nós tiramos versos de seus poemas e colocamos aí no meio e fizemos esse arranjo. Então tinha um editor final? Tinha, que era o Quilomboje. Entendi. Eu quero te perguntar sobre teus poemas. Quando conversamos sobre inéditos em livro, você comentou sobre uma publicação que você faz na internet. Como é que é o poeta Cuti no dia a dia? Sim, o poeta Cuti no dia a dia é aquele angustiado por achar tempo para escrever. Esse é o poeta, né? Que se apazigua quando consegue o tempo para criar. A literatura me exige muito tempo, né? E realmente eu escrevo com muita parcimônia, eu não sou rápido em escrever. Então eu fico carregando textos iniciados. E dos trabalhos que eu comecei a fazer em 2012 foram os Padês Poemas,
Então, inicialmente era um desenho de fundo e o texto em cima. Isso eu fiz durante um certo período. E depois surgiu a colaboração de uma pessoa muito importante para mim, que é a Solange Sol, é amiga da minha filha, e que resolveu me auxiliar. A princípio, ela também começou a trabalhar dessa maneira, mas depois ela propôs que colocássemos também imagens em movimento e que colocássemos som também, não é? Então, o Padê Poema ganhou uma dimensão grande, né? E ficou assim muito profissional, né? Porque ela realmente é uma pessoa muito dedicada nessa questão. Então, o Padê Poema, por que Padê? Né? Porque ele sai segunda-feira, que é o dia de Exu, que é o orixá das aberturas. Então, toda segunda-feira pela manhã, eu então publicava nas redes o Padê. E ele ganhou, assim, adesão, e tem até pessoas hoje que me cobram, o Padê não saiu, por que não saiu e tal, né? Então, eu começo a perceber como que é importante que as pessoas sejam contempladas com a poesia enquanto uma possibilidade de se pensar o dia, sabe? Se pensar a si mesma, né? Como que o poema pode entrar aí no cotidiano corrido nosso, né? E, de repente, um poema ser capaz de dinamizar os teus pensamentos, as tuas emoções, nas tuas reflexões. Quando o CUT hoje pensa no CUT do primeiro Caderno Negro, no que você acha que mudou mais? Na forma de pensar os poemas, no que você buscava com a poesia? Então, eu faço uma trajetória de identidade, né? De identidade negra, né? E, para mim, esse combate, não é, que a intelectualidade branca vem fazendo contra nós, não é, com a história do identitarismo, né? Só não reconhece que o identitarismo, quem começa no mundo são os brancos, não é? Essa minha trajetória pela identidade, ela acabou me revelando, não é, com o tempo, a importância, não é, de você se reconhecer como você é. Eu me lembro que eu escrevi um poema que para mim foi muito significativo, que se chamou Torpedo. E esse poema fala dessa questão da identidade negra e o quanto que ela está ancorada na ideia de liberdade. Irmão, quantos minutos por dia a tua identidade negra toma sol nesta prisão de segurança máxima? E o racismo em lata, quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia? Irmão, a tua identidade negra tem direito na solitária a alguma assistência médica? Ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana e espasmos, uma quase overdose de brancura, e fiquei preocupado. Irmão, diz à tua identidade negra que eu lhe mando um celular para comunicar os gemidos. E diga também que estamos lutando contra os projetos de lei que instauram a pena de morte racial e que ela não seja o primeiro, a primeira, na fila da injeção letal. Irmão, quando puderes, permite à tua identidade negra respirar por entre as mínimas frestas desta porta de aço um pouco de ar fresco. Sei que a cela é monitorada 24 horas por dia,
Contudo, diz a ela que alguns exercícios devem ser feitos para que não perca completamente a ginga depois de cada nova sessão de tortura. Irmão, o carcereiro que eu subornei para te levar o presente me pareceu honesto e com algumas sardas de solidariedade. Irmão, sei que é difícil sobreviver neste silencioso inferno. Por isso, cuidado com a técnica de se fingir de morto, porque muitos abusaram e entraram em coma. E não esquece o dia da rebelião, quando toda a ilusão deve ir pelos ares. Um grande abraço deste teu irmão de presídio, assinado Zumbi dos Palmares. Quando eu escrevi este texto, eu percebi o quanto que nós estamos movimentando em termos de liberdade. E depois que eu passo por alguns estudos sobre a história da humanidade, eu percebi o quanto que a identidade negra é importante e fundamental para a gente reforçar, fortalecer a nossa identidade humana. Porque, apesar de toda essa história humana terrível de massacres, etc., todos nós somos afrodescendentes, porque é lá no continente africano que a humanidade nasceu, se desenvolveu e dali se espalhou para todo o nosso planeta. Perfeito. Eu queria, antes de encerrar, perguntar para a nossa Fernanda como é que é a poeta Fernanda do dia a dia. Eu tô sempre oscilando entre esses períodos de estudar muito, né, e tentar voltar para alguns aspectos formais da poesia, retomar algumas leituras e aí fazer um período de fluxo de escrita, né. Eu então fico nesses momentos assim, né. Eu tive o meu filho agora, o Francisco, né, então eu estava tentando não escrever sobre esse período assim, porque eu achava que não ia funcionar, assim. Eu estava muito dentro dessa experiência demais para conseguir até mesmo escrever, mas não foi possível. Obviamente, eu fiz vários poemas à luz desses dias que eu passava cuidando do meu filho, vivendo a maternidade, que me dei conta disso também, né? O quanto mesmo nesses momentos em que a gente acha que não vai encontrar tempo para mais nada. Eu preferia ficar acordada lá e realmente não dormir, né? Porque às vezes o bebê não deixa dormir. Mas escrever do que deixar de escrever. Então, o que tem marcado para mim é sempre tentar não ficar num lugar seguro, assim, né? Tentar que a minha produção não fique num lugar seguro e ir para esse estudo, né, que o Kuti falava, assim, né, ler outros autores, ler outras autoras que eu não conheço, para que eu possa também partir daquilo que eu já tenho, né, daquela tradição que é minha, daquilo que é importante para mim, mas poder perceber outras formas de usar realmente a poesia e de pensar a poesia. Então, é sempre um momento interessante também ler os autores que estão produzindo, né? Eu acho que os poetas e as poetas sempre falam isso, né? Que a gente tem que se ler mais, né? Então, é legal porque a gente, você sabe melhor do que eu isso, né? Quando a gente passa por uma experiência de fazer curadoria, por exemplo, né? A gente tem que ler muita produção contemporânea e isso nos enriquece também, né? Não só para curadoria, mas também como autores e autoras, né? Porque a gente percebe também fluxos, né? Pessoas que estão em outros lugares, estão fazendo outras propostas estéticas. Então, nesse momento, eu tô nessa espécie assim dessa reciclagem, que é sempre um momento em que eu fico estudando para produzir alguma coisa nova.
Agradeço muito vocês dois aqui e até a próxima. Agradeço demais. Uma honra. Muito obrigado. Eu gostaria de só colocar uma informação que talvez tenha faltado, que o que animou e anima até hoje o Cadernos Negros se chama Quilomboje. E o Quilomboje, ele sempre fez da roda de poemas a sua atividade lúdica. E na roda a gente sempre tinha a música presente. E uma delas fala exatamente dessa coisa do coletivo. Poesia de negro é axé, é axé. Poesia de negro é axé, é axé. Axé babá eu digo axé agô. E entro nessa roda, incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Muito bem, obrigada. Obrigada, Josélia, iniciativa. Muito obrigada, Kurt. Obrigado também a vocês duas. Foi uma alegria estar com vocês. Até a próxima. Este episódio chega com bônus track. Você, ouvinte, ganhou de presente do Kurt e da Fernanda a leitura de 2 textos que ilustram os trabalhos produzidos por autores e autoras que estrearam nos Cadernos Negros. O primeiro texto é um conto da Geni Guimarães, que se chama Jandira Morena. O segundo texto se chama Fuxico e é um trabalho coletivo que foi publicado nos Cadernos Negros, número 9, de 1986. A gente adorou a sugestão do Kurt e quis preservar as leituras na íntegra. Então, a nossa escolha foi deixar para o final para que vocês possam fruir a leitura de uma maneira muito especial. Fernanda, você topa fazer uma leitura? Super topo. Qual o Então, título? O título é Jandira Morena. Jandira Morena é negra. Acontece, porém, a velha história. Quando alguém precisa referir-se à nossa cor, chamam-nos de morenos com medo de ofender. A maldita ignorância acredita que ser chamado de negro dói, fere, machuca. Com a negra Jandira, não deu outra. No começo ela protestava. Sou morena não, sou negra, veja! E mostrava os braços roliços e negros, apontava o nariz achatado, o cabelo pichain. Que nada, ninguém entendeu. Então, Jandira Morena cansou de chover molhado e deixou o dito por não dito. Jandira Morena é um tipo bonito. Tem uns 26 ou 27 anos. É o desassossego da rua. Caminha num sem pressa engraçado. Vai dançando as nádegas, balançando os seios bonitos, numa indiferença gostosa. Os homens que garantem o progresso do bar do seu Carlão, às custas do Santo Mé de todo dia, ficam inquietos na sua passagem. Jandira não diz nada. Sabe da desimportância das palavras. É ciente do que pode nos gestos. Vai espalhando arrepios, dobra a esquina e some. Ficam os bebuns de queixos caídos à espera da sua volta para de novo virem o balé do corpo, os saltos miúdos dos seios cutucando o tecido da blusa. Bem que queriam gritar-lhe uns gracejos ousados ou tentar uns sinais obscenos. Mas todo mundo já sabe da história. Um português chamado Manuel, de apelido Neco, um dia endoidou, cantou e ganhou Jandira Morena no papo. No começo ela ficou meio cismada, mas ele endossou a cantiga com o tradicional cinismo. Somos todos iguais, não tem branco nem preto, sangue da mesma cor, somos todos iguais, todo mundo é filho de Deus, patati, patatá, e Jandira estava perdida de amor por Neco, chegando ao ponto de dividir casa, comida e cama com ele. Andava tudo muito bonito e Jandira fazia planos lá com seus botões. Um dia legalizar a situação, casar com o Neco, arrumar uns 2 ou 3 porto-negrinhos e pronto. Mas Jandira nunca disse nada. Era lá mulher de pedir arrimo para alguém? Queria as coisas por direito e razão. Não ia pedir cobertura para ninguém. Um dia, porém,
Lá pelas tantas da noite, depois de fazer aquele amor que enche barriga de qualquer um, Neco deitou-se do seu lado, matutou um pouco, soltou um suspiro português e disse: Bem que poderíamos arrumar uns guris. Jandira tremeu nas bases. Tanto tempo sonhou e agora estava ali a proposta. Mas antes que ela pudesse se refazer da emoção, veio a continuação da frase. Pena que você é morena, poxa. Se você fosse branca, a gente casava, fazia. Não deu para segurar. Jandira virou bicho, quebrou o cara de pau. Foi o maior rebu. A vila toda assistiu, quietinha, que ninguém era besta de se meter em descaramento de amantes. Mas até hoje, quando Jandira pinta na rua, a molecada, já de sexo enroscado na garganta, cutuca uns aos outros e adverte os menos prevenidos. Cuidado! Jandira Morena castra Nego nos dentes. Não sabe ainda o que ela fez com o Neco português? Vai, bobo, vai! Muito bem, muito boa a leitura. Então, nós temos esse tipo de texto, né, desafiador, esse tipo de texto ousado, né, que põe a questão racial no dia a dia, né, que mostra personagens comuns, né, e que traduzem em prosa e em poesia a vivência negra. Cadernos Negros, número 9, em 1986, tem uma experiência que eu considero muito boa para a gente ter uma visão do que esses autores pensavam no período. Essa produção, essa apresentação do Cadernos Negros, número 9, se chamou Fuxico. Mais uma vez eu vou convidar a Fernanda para a gente ler o Fuxico, que eu acho que ele nunca foi lido. Fuxico. O meu ódio é um estuprador do teu silêncio. Você está enlouquecendo comigo. Isso é ótimo. A loucura é a lucidez do planeta. A democracia racial alimenta-se de estereótipos indigestos. Mas negro cego por conveniência me tira a paciência. Silêncio, silêncio. É hora de comer a nossa culpa. O silêncio do garoto que me estende a mão, não sei se pelo gesto ou pelo olhar. Porque nós somos a vigília de nós mesmos. Agora, feito fera faminta, ferida, feroz, fuçando focos, frestas, filas, estou à tua procura. Alguém plantou antes. Eu vim, estou regando um pouquinho. Você virá e colherá os frutos. São anos que correm numa evolução inevitável. Anos que imprimem uma inevitável evolução. Todo dia construo pensamentos e aproveito-os para o futuro. Sou uma rosa preta plantada no jardim do universo, e meus cabelos apontam para o sol. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços. Das senzalas aos guetos, da cana-de-açúcar ao salário mínimo, a vida pulsa, a liberdade é latente. À noite, olhe para o céu e sinta no brilho de seus olhos toda a nossa imensidão. O negro é uma expressão exponencial. Por mais que o branco tente, não consegue extrair suas raízes. Porradas não impediram que minha consciência flutuasse através dos tempos. Agora e sempre abrirei minha boca para que o eco ressoe na história. Quem sabe, da alma a ser escrita para semeá-la em sílabas pretas nas entrelinhas de um novo texto. Quilombo de palavras. A literatura negra deve se aprofundar em nossas raízes culturais, preocupar-se mais com a beleza e a técnica, criar novos personagens, dar vida a personagens negros. Será que não estamos passando muito rápido pelo espelho? Hastear bandeiras guerreiras no plano alto das consciências, ainda entorpecidas pela cannabis princesiana. Ano que vem me jogarei de cabeça da sacada do Paço Real para concluir meus 100 anos de morte. Eu vou bater, bater, bater também em Sinhozinho, porque meu lombo, mãe, está cansado de tanto e tanto dele apanhar. Busco, na trilha do meu caminho, a liberdade de ter meus sonhos, minhas realidades.
Não somos mercadorias de uso e abuso de um tempo em que só o branco nos libertava do pesadelo secular. O negro na lata de lixo da pátria. Já eu, como proletário, não tenho pátria. Como negro, menos ainda. Ser negro é, no momento, ser o outro lado de tudo. Enegrecer. O caminho para vivermos dentre os icebergs urbanos no país do carnaval. Seremos os filhos mais singulares dessa terra. Traçamos com cuidado o esboço da nossa imagem e da nossa cultura. Nesta diáspora, em terra da América, assumir-se negro é reconhecer-se explorado. Está aí um ponto de partida para lutarmos por opções diferentes desses sistemas que permanecem injustos e balofos depois de séculos de lucros e mais lucros com a escravidão. Meus sorrisos produzem confiança e mostram os meus dentes cariados. Retrato de um Brasil subnutrido e subdesenvolvido. Mas sou consciente disso. Engraçado, liberdade ceifada e sorriso martelado. Qual o nome disto? Muitas vezes, diante do cansaço desta luta sem muitas vitórias, o que nos parece mais importante é ocuparmos um pequeno espaço nesta podre sociedade. Me decepciono com a falta de garra de muitos, mas luto por todos e seja o que Deus quiser. Pare. Quem diz os lugares em que devo estar ou ficar agora sou eu e não o outro. E depois, Exu não é office boy de demônio católico. Minha alma desordenada necessita de um som de tambor que toque fundo a paranoia social que vivo. E devo sambar muito, mas agora sei porque sambo e para quem. Não vamos esquecer que o samba do crioulo doido foi feito por um branco. Partideiro versou bem alto, contou uma história triste, troçou com a própria dor. Não teve quem não chorasse de alegria no pagode. E não existe melhor canção que a sonoridade do beijo, do gargalhar indiscreto de nossos irmãos. Ai, 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 ai. É bom espreguiçar essa emoção toda que aflora. Nossas vidas, cores e amores implicam em fantasias como formas de mantê-los ardentes. A imaginação é o campo fértil onde brota a realidade. Hoje estamos quites. Você é negra e eu sou negro. Nós somos o mesmo lado da mesma moeda. Amada, balas raivosas metralham nossa esperança nas tocaias da hipocrisia. A realidade é uma tela em transformação. O mundo branco da dominação deixou marcas em meu povo que, com o tempo, se transformaram em profundas feridas. Estamos do lado de fora, com as mãos vazias. Penso que nos falta coragem e uma dose de crédito, jogado em senzalas de dor. O negro poeta resiste, insiste, sabe-se povo que se escreve agora. Às favas, todos os fardos, pois não há que choramingar, mas dizer da dor que nos lapida a cada dia. Tentaram nos moldar pelo hábito frio do açoite, mas nossos corpos rijos não se dobraram tão facilmente. E caminhamos com os olhos quando não podíamos caminhar. Tec-tac, tec-tac, atabaquina. Mas que negro intrudo, o negro em tudo. Porém, dentro desta sociedade, o papel mais digno é representado pelo marginal. Caminho sob a chibata nesta senzala que me castiga, mastiga como mandioca no pirão da repressão. Ao pedir documentos, na batida policial, perguntam a que dono eu pertenço. Mas meu gingado é mais que um recado e minha pele não é cordão de isolamento. Quem não deve por racismo não teme revanchismo. Um dia a máscara ficou no cabide e todos fugiram com o rosto em carne viva. E eu não sou maluco para dar nó
em arco-íris. Regina Helena, Francisco Mesquita, Alice Mog, Obi Naik Buco, Miriam Alves, José Abílio, Esmeralda Ribeiro, Manuel Messias Pereira, Jamuminca, Sônia Fátima da Conceição, Roseli da Cruz Nascimento, Benedita de Lazari, Cuti, Cristóvão Avelino Neri, Walter Barbosa dos Santos, Abayomiro Talo e Carlos de Assunção, os autores desse texto. Eu quero perguntar para você, como é que vocês fizeram? Vocês sentaram juntos, cada um mandou um trecho, cada um lia o trecho do outro, e como é que foi essa invenção coletiva? Então, foi uma mistura. Isso foi oral e foi escrito também. De alguns autores, nós tiramos versos de seus poemas e colocamos aí no meio e fizemos esse arranjo. Então tinha um editor final? Tinha, que era o Quilombojo. Com este episódio, dedicado aos Cadernos Negros, Passeio pela Literatura Brasileira encerra a sua segunda temporada. Até a próxima! Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.